Muito bem, estamos de volta com o De Carrinho e vamos então para a entrevista da semana. O nosso papo hoje é com uma moça jornalista que cobre nada mais, nada menos o seu time do coração. Trabalha nas mídias dele e isso é um grande barato e um grande sonho para todo mundo que ama esporte e começa nessa profissão. Por isso, estamos aqui para falar sobre ela, para falar sobre os assuntos do momento, sobre o clube dela, sobre o que vai vir e muito mais. Jéssica Maldonado, jornalista que trabalha nas mídias do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Boa tarde, Jéssica. Que prazer em te ter aqui no programa De Carrinho. Oi, Cassiano, prazer imenso estar falando contigo aqui no De Carrinho. Eu gosto muito, de falar sobre a função que eu desempenho hoje no Grêmio. Eu sou jornalista, sou formada, me formei em 2017, mas sou no clube há um longo tempo, então acho que a gente tem bastante assunto para abordar aí no decorrer do programa. Que legal, com certeza tem bastante coisa para a gente conversar. E para iniciar esse papo, essa conversa, começa falando dos teus primeiros passos, Jéssica. O que te fez querer ser jornalista, que é o sonho de muitos jovens estudantes, e tu foi lá e realizou. O que te levou para essa profissão e como que nisso o esporte se encaixou na tua vida e, por consequência, o Grêmio? Então, Cassiano, eu sempre falo que, diferente de muitos jornalistas, e quem tinha o sonho de se tornar jornalista ou de desempenhar e ter qualquer outra profissão, eu não me via fazendo jornalismo quando eu era criança, né? Muita gente fala, eu sou jornalista hoje, mas quando eu era criança eu vivia pegando o microfone, indo pra frente da TV, me comunicando, etc. Não, comigo não foi assim. Eu sempre me via trabalhando com o futebol, né? Quando eu comecei a me imaginar ali o que eu ia fazer da minha vida depois que eu me formasse no ensino médio, eu me imaginava fazendo algo atrelado ao futebol e especificamente ao Grêmio. Então, assim, já tinha pensado em educação física, né? Outras áreas que fossem atreladas a isso. E até porque ser jornalista exige, né, um grau de comunicação considerável, algo que eu não tinha bem próximo ali da minha adolescência, né, quando eu tive que definir isso. Eu era um pouco tímida, então tinha um pouco dessa dificuldade, mas algo sempre me marcou, que aí eu lembro, e eu acho que foi aí que algo deve ter plantado uma sementinha ali, né, no meu coração, no sentido de, olha, pode ser por esse caminho. Alguns gremistas até nem gostam quando eu falo isso, meio que me corneteiam, mas na Copa de 2006 eu era muito fã do Ronaldinho Gaúcho, muito fã do Ronaldinho Gaúcho. Então eu estava assistindo a transmissão de um dos jogos e eu lembro da jornalista Eduarda Strebe entrando ao vivo de dentro da casa do Ronaldinho Gaúcho, com os familiares dele, né, repercutindo aquela Copa, né, tão importante para o Ronaldinho. Então eu olhei aquilo e pensei, olha, pode ser algo futuramente, mas eu vou ter que trabalhar muitas coisas na minha vida, né, para poder desempenhar essa função. Mas enxerguei que isso poderia ser algo assim no futuro, porque tinha a ver no sentido de eu trabalhar com o futebol, com os ídolos, né, que eu tanto admirava, de estar perto de onde as coisas aconteciam. Então foi que acabei, né, me formando ali no ensino médio, prestei vestibular e coloquei como uma das opções o jornalismo. E repito, né, sempre querendo trabalhar em algo relacionado ao esporte, especificamente ao futebol. Então os caminhos foram se abrindo, comecei a me apaixonar pela profissão, comecei a quebrar, né, a ultrapassar, na verdade, alguns obstáculos que vinham se apresentando
na minha frente, como a questão ali da comunicação, se bem que quando eu entrei já na faculdade eu já era um pouco mais comunicativa, e fui ingressando, fui conhecendo cada uma das áreas do jornalismo, né, fazendo cadeira de jornalismo esportivo, mas conhecendo o telejornalismo, que eu já me imaginava um pouquinho nessa área mais voltada para a TV, mas assessoria de imprensa, que é o que eu desempenho hoje, assim como o rádio, apesar de ter tido alguns traumas nas aulas de rádio, e hoje é uma função que eu exerço e eu sou completamente apaixonada. Então foi basicamente isso, foi basicamente assim que começou, né? Diferente de muitas histórias aí, o meu sonho nunca foi ser jornalista, mas isso foi se moldando com o tempo, fui me apaixonando e já na faculdade comecei a fazer, né, alguns estágios, alguns programas, trabalhei na RBS TV por um tempo, trabalhei, né, justamente na época ali da Copa do Mundo de 2014, fui jovem aprendiz, mas como eu estudava jornalismo, eu acabei indo para uma área bem específica do jornalismo, né, e não nas áreas administrativas onde os jovens aprendizes são normalmente, né, alocados. Então aprendi muita coisa, entrei no Grêmio em 2012, então já na RBS TV eu já estava juntamente trabalhando com o Grêmio, de manhã eu era jovem aprendiz, de tarde eu fazia meu estágio no Grêmio, e foi, eu posso dizer assim, no Grêmio que eu dei os meus primeiros passos, que eu tive as minhas primeiras experiências. Comecei no museu do Grêmio e a partir dali fui crescendo ali dentro, né, indo para comunicação e cada dia tenho aprendido cada vez mais com cada um que me abriu as portas lá dentro do clube. Essa questão da timidez que você coloca é um detalhe bem curioso, porque eu também, quando eu era pequeno, eu era mais tímido, mas quando surgiu a oportunidade de ter uma apresentação, de ter algo para se comunicar em grupo, parece que aquela timidez ia se perdendo. É uma vocação que a gente tem para uma determinada área, uma finalidade, e que também é bom porque essa vocação, de certa forma, faz a gente perder essa timidez. Outro exemplo é o nosso Renato Portaluppi, aqui gaúcho, né, ex-treinador aí do Grêmio, que muito se diz que, apesar de todo o jeito irreverente do Renato, ele é tímido. E o óculos escuros não é marra, é timidez mesmo. Mas que daí nos microfones e nas câmeras isso não se aparenta. Jéssica, olha que curioso, então tu não tinha o sonho de ser jornalista, mas tu gostaria de trabalhar no Grêmio. Os caminhos te levam primeiro para o estágio na RBS TV que você teve, e depois você chega ao Grêmio. Como que foi a notícia de que você trabalharia no Grêmio? Como você recebeu essa informação? O que tu sentiu quando tu recebeu essa notícia de que, surgiu uma vaga no Grêmio e me selecionaram e eu estou indo para lá? E o que é exatamente hoje as atividades que tu cumpre no clube? Na verdade, quem me abriu as portas foi o Grêmio, né? Em 2012, eu precisava trabalhar, né, para seguir nos meus estudos. Eu moro em Canoas, né? Então naquela época eu morava também. Moro em Canoas e estava me transferindo para a universidade onde eu me formei, que era a Uniriter. Então precisava de um trabalho que ficasse, né, que ajudasse na logística. Então estava tentando algo em Porto Alegre. E um dia eu fui fazer uma entrevista num lugar que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Sabe aqueles lugares que tu olha e diz, não, Deus, não é isso que tu tem pra mim. Então fiz essa entrevista no centro de Porto Alegre, já saí de lá sabendo, não, mesmo que seja, eu nem quero isso pra mim. E tava com alguns currículos, né, dentro da pastinha e tinha que ir pra faculdade dali. Então o ônibus que eu pegava, né, o orfanatrofe, passava na frente do Olímpico, atrás do Olímpico, na verdade.
Então eu já tinha me inscrito numa vaga que eu tinha visto no site do Grêmio, né? Porque vale dizer também, ninguém me indicou para trabalhar no Grêmio, ou eu fui, e isso é uma das perguntas que me fazem muito. Jéssica, como que eu consigo trabalhar no Grêmio? Eu disse, olha, da mesma forma que eu fiz. Entra no site, atualiza lá as vagas em aberto. Eu acabei me cadastrando por lá. Vi a vaga em jornalismo no Memorial por lá. Então, só que aí fazendo esse trajeto, precisava ir para a faculdade, eu não satisfeita em apenas mandar meu currículo, desci no Olímpico e fui diretamente no RH para entregar o meu currículo em mãos. Então eu fiz mais esse passo aí de fé, né? Tentando realizar esse sonho, e foi que deu uns dias, aí me chamaram para entrevista. Eu me preparei muito, achando que ia fazer muitas perguntas sobre a história do Grêmio. Então eu investiguei muito o site para ver, né, tudo que poderiam me perguntar. E fui para a entrevista, passei para a segunda etapa, fui recebida no museu, né, pela dona Emma e pelo Carlos, que foram meus primeiros chefes inicialmente. E aí fui para casa e recebi a notícia depois de outros dias de que eu tinha sido chamada, que eu deveria levar meus documentos, etc. E aí vem aquele misto de alegria, né? Nossa, consegui, apesar de ser só um estágio. E também, meu Deus, agora eu estou no Grêmio. Será que eu vou dar conta, né, de fazer tudo que vão me propor, né? Aquela insegurança que acaba batendo. Mas foi tudo super tranquilo. Eu fazia o clipping, né, a clipagem e as taxações lá no museu, né, do acervo do museu. Foi muito legal a experiência, mas chegou uma hora que parecia que eu precisava de mais. Então eu fiquei, eu acho que 1 ano e um tempo fazendo isso, e eu achava que eu poderia dar mais, né, que eu tinha condições e que eu queria aprender também com as pessoas que já faziam. Então eu queria muito me transferir para a área da comunicação, me coloquei à disposição, mesmo que voluntariamente, para aprender, né, antes de qualquer coisa. Até que fui chamada para um projeto que a Grêmio TV estava fazendo, né, que era no Premiere, o Azul, Preto e Branco. Era um programa, né, uma parceria que estava sendo fechada entre a Globo, né, o Premiere, e os clubes. Então a gente começou a produzir um programa para os canais Premiere. Então foi a partir dali, né, que eu comecei a participar. Foi inicialmente pela Grêmio TV, produzindo e também fazendo a minha primeira reportagem, um frio na barriga que, olha, eu lembro. Foi a minha primeira reportagem, eu estava fazendo a cadeira de telejornalismo na época. Então fui assim, era tudo desconhecido para mim, mas matei no peito, encarei, sem deixar, né, que as pessoas soubessem muito, vissem um pouco do meu nervosismo. Mas foi um sucesso, graças a Deus. E aí fui subindo as escadinhas, né? Porque dali da Grêmio TV, eu sigo fazendo parte hoje da Grêmio TV, né, que é coordenada pelo Cristiano Liveschi, que é o coordenador da rádio também. Me coloquei à disposição para fazer parte da rádio, apesar de não gostar muito na época, mas comecei a me apaixonar. E eu lembro, quando eu estive escalada pela primeira vez, eu parecia que, nossa, não ia conseguir dormir, não ia conseguir fazer. Eu ficava pensando naquilo 5 dias antes, mas como tudo na vida, né, é a prática. Tu tentar fazer o teu melhor, querer crescer. Então eu fui me desenvolvendo. Comecei daí também a me integrar ao site, né, ao guia da partida, porque na comunicação do Grêmio tu não faz ou uma coisa ou outra, tu faz de tudo um pouco. Isso que é legal, eu acho que se tornou uma grande escola para mim. Então, e a partir dali, né, eu fui efetivada. Depois eu tinha nem um ano para cumprir ali de contrato, acho que eram uns 8 meses, 6 meses, e aí consegui a minha tão sonhada efetivação, né,
E aí passei a ser auxiliar de comunicação em setembro de 2014. E aí fui evoluindo, né? Hoje eu sou assessora de imprensa, também desempenhando outras funções, principalmente com o departamento de futebol feminino, que eu diria que é a menina dos meus olhos, que eu amo futebol feminino. Especificamente do Grêmio, né, de ver essa modalidade crescer e ver tudo que foi feito desde 2017, porque um dia eu também imaginei trabalhar com futebol feminino especificamente, até quis, jogando na minha adolescência, ser atleta de futebol, mas via que naquele momento não tinha futuro, então hoje eu faço com coração, né, com coração mesmo, com a alma, para ter cada vez mais visibilidade para o futebol feminino do Grêmio. É muito bom que você coloca que, diferente do que muitas vezes a gente pode romantizar, de que entrar num clube de futebol é muito difícil, de que depende daqui a pouco de que alguém seja teu amigo, te indique, não. Basta ter foco, determinação, ser dedicado, estudar e estar atento às oportunidades. Tu viu que existia, te inscreveu lá nas oportunidades do site, foi chamada, selecionada, conseguiu e chegou lá. Na fé, na força, chegou lá. Que legal ver que hoje tu está aí desempenhando tantas funções e com tanta qualidade. E tu pega bem a finalzinho ali do Olímpico, então, a transição para a Arena, e de mais perto, estando presente, acompanhou aí essa década intensa que o Grêmio viveu. No início, uma mudança de estádio, uma adaptação, uma dificuldade pela seca de títulos. E aí todo o período de glória, de conquistas. E agora esse revés do último ano. Como que foi esse misto de emoções aí, de mais perto, convivendo com isso? E como que é dividir e separar a profissional da torcedora? Conta aí como que foi acompanhar essas conquistas, se tu, daqui a pouco, por estar no clube, conseguiu aquele sonho que a gente tem de torcedor, de chegar mais perto de um Jeromel, de conversar com ele, e agora a tristeza também nesse ano. O que tu entende que aconteceu para que o Grêmio esteja passando essa dificuldade de agora? Como tu coloca, realmente foi uma década muito intensa, né? Só que na década a gente ainda não coloca esse ano de 2021. Só que foram dias assim, como eu disse, né, em alguns posts que eu fiz durante o ano, dias de luta, dias de glória, dias de glória, dias de luta, né? Porque no futebol, e aí a gente tá falando, claro, especificamente do Grêmio, mas em todos os clubes acontecem coisas do tipo: um dia tu tá muito bem, outro dia tu tá mal. Tu tá muito bem, basta tu perder um clássico pra te ver o quão ruim tu é, né? E a nossa torcida também, ela sabe ser orgulhosa e ser crítica ao mesmo tempo. Então o trabalho da comunicação, ele também está muito atrelado, né, ao retorno do público. Então eu vou te dizer que na época ali da seca de títulos foi bem complicado, né? A gente até lembra que qualquer coisa que tu fazia, o primeiro comentário era: tá, e aí? E os títulos, né? Então era algo bem complicado tu conviver, né? Tu chegar próximo e nunca conseguir ultrapassar aquilo, até que chegou o ano de 2016, que para mim foi o ano mais marcante na minha trajetória profissional, porque a conquista da Copa do Brasil foi mais marcante para mim por todo o histórico de seca de títulos, né? De ficar 15 anos sem títulos. Então acho que foi aquela quebra naquele momento, né? Com todas as chacotas que a gente estava vivendo,
foi algo que me marcou muito, né? Foi uma era muito difícil que o Grêmio viveu, que também compreendeu a segunda queda para a Série B, né? O Grêmio acabou conquistando o último título nacional em 2001, com a Copa do Brasil, depois ficou um longo período sem conquistar títulos a nível nacional, com a exceção da Série B. E aí a gente passou todo esse período até 2016, fechando os 15 anos, para que a gente voltasse a uma conquista, né, dessa dimensão. Então, apesar de nós termos conquistado a Libertadores no ano seguinte, com certeza a conquista da Copa do Brasil foi a que mais me marcou, como eu disse, por todo o contexto, né? E claro, a mudança do Olímpico para a Arena significou muito. Eu lembro de recolher as minhas coisas, né? E no dia seguinte estar na Arena. Tudo muito novo, decidi os lugares onde eu ia sentar, né, juntamente com os meus colegas, todos os novos espaços que foram sendo construídos ao longo do tempo, os processos ali todos internos, né, envolvendo a área da comunicação, foi muito legal. Então acho que eu não sei se eu poderia viver melhor época assim no Grêmio, sabe? Apesar de ter vivido a queda em 2021, que eu vou te dizer assim, ó, que foi muito traumática. Mas antes de falar disso, eu queria falar do ano de 2019, que embora a gente não tenha conquistado nenhum título, em 2018 sim, que teve a Recopa Sul-Americana, em 2019 a gente ainda tinha muita expectativa, né? Mas profissionalmente para mim foi um ano também que marcou, porque foi o ano onde eu comecei a fazer as viagens, né, pela rádio, sendo a única mulher, né, repórter do Rio Grande do Sul, viajando, acompanhando o time fora do estado no Campeonato Brasileiro. Então a minha primeira experiência foi na Arena Corinthians, em maio de 2019, foi muito legal. Eu ir sozinha, assim, representando a equipe da rádio, sendo os olhos do torcedor, os olhos da minha equipe também lá no local. Foram momentos assim bem marcantes para mim, o ano de 2019. Se daria sequência, né, a essas viagens de 2020, mas aí teve toda a pandemia. E também foi um ano também, né, de muita de criar novas estratégias, de viver um novo normal, como se falou, né, e de trabalhar diferente. Foi um ano que impactou também muito o ano de 2020. E 2021 a queda, que, olha, eu vivi os melhores momentos, mas vivi a dor dessa queda e como foi dolorido. Foi muito dolorido. Até hoje, assim, dá uma dorzinha no coração de lembrar de tudo que a gente viveu no dia 9 de dezembro, quando ainda restavam esperanças, né, em alguns resultados paralelos. Eu lembro que quando acabou o jogo do Grêmio, que a gente conseguiu vencer o Atlético Mineiro, o outro resultado do que a gente precisava do Bahia já tinha ocorrido. E lá no Alfredo Jaconi, o árbitro deu, se eu não me engano, 8 minutos de acréscimo, e a gente ficou ali naqueles 8 minutos de acréscimo acreditando que algo pudesse acontecer, e não aconteceu. Então a angústia, ela durou o máximo que poderia, né? Foi até o último instante, quando já não dependia mais da gente, e o Grêmio durante o ano teve muitas oportunidades de sair da zona e não saiu. Então a gente criou muita expectativa e a gente foi frustrado. Então fazer isso como funcionária, né, estando ali nos microfones e sendo torcedora, obviamente isso ficou marcado. E com certeza, acho que se eu saísse do Grêmio hoje, esse ano, eu colocaria os dois momentos mais marcantes: a conquista da Copa do Brasil, do pentacampeonato em 2016, e a queda em 2021, porque ela foi muito dolorida, impactou muito negativamente, foi muito dolorido durante um ano. Durante as últimas rodadas ali, até tentava criar estratégias na cabeça, e a gente, né, tentando desopilar um pouco para dizer, não, galera, já foi, já era, para tentar se acostumar, mas não, a gente não para de acreditar nunca, né? O torcedor gremista, ele não desiste nunca. Então
todos seguimos acreditando até o último instante. Então foi muito intenso, eu vivi anos muito intensos no Grêmio. Eu acho que isso profissionalmente com certeza agregou, eu consegui, e agora vou viver pela primeira vez, né, desse lado, não só como torcedora, mas como funcionária, participar da Série B, que eu não consegui nem refletir muito ainda sobre isso, mas Grêmio é Grêmio, e o Grêmio é o Grêmio, independente de onde estiver, né? E como diz o hino, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Então eu tenho certeza que a gente, independente da série onde nós estivermos, a gente vai viver um ano muito lindo, com conquistas, se Deus quiser, e assim eu espero. Pois é, Jéssica, se tem alguma coisa entre, né, as coisas que, digamos assim, amenizam essa dor do rebaixamento que o Grêmio teve, uma delas é essa: não foi na década das conquistas. Isso não se estraga, porque terminou em dezembro de 20, a década passada, e ainda com chorinho, porque as competições foram até fevereiro, março, Copa do Brasil, Brasileirão, mas não estragou aquele momento tão glorioso, tão vitorioso, e que agora aconteceu a queda, mas vai ter todos os anos aí da próxima década para sair disso. E eu me identifico muito com a sua fala, porque apesar de eu ser comunicador e analisar todos os clubes da mesma forma, eu também me forjei torcedor. E o meu clube, eu não escondo, é o Grêmio, eu sou gremista. Então eu sinto muito aquilo que tu sentiu em 2016, aquela glória que foi. E foi uma semana que, poxa, uma semana antes havia tido o acidente da Chape, foi um misto de emoções muito louco naquele ano. Aí tu menciona 2019, que tu tem a tua primeira cobertura. Bah, que legal. E o Grêmio ainda sonhava alto, chegou em semi de Libertadores, teve esse 2021 difícil agora. E como foi triste esse 2021, né? Cada jogo era uma tensão, o torcedor não tinha paz. Aí naquela última rodada, o Grêmio fazia um gol contra o Atlético, mas sabia que não adiantava. Aí um mínimo momento de alegria, que foi a virada do Fortaleza sobre o Bahia, de esperança, já deu pênalti para o Juventude. Muito, muito difícil tudo isso. Mas eu tenho algumas questões para fazer para ti. Uma delas, tu menciona o fato e a responsabilidade de ter sido uma mulher nas coberturas. A primeira, sozinha, trabalhando. Você sente que as pessoas te tratavam diferente, ou hoje já se tem um respeito e uma consciência de que a mulher ocupa o mesmo espaço do homem e tem que ocupar em qualquer área que queira atuar? Tu sente que tem alguma diferença ou o tratamento é igual? E o clube dá independência para que a comunicação por meio das rádios, no caso a Rádio Umbro, a Rádio Grêmio Umbro, a TV, YouTube, os canais do Grêmio tenham essa independência de poder fazer o trabalho, claro que priorizando sempre o institucional, mas com seus comentaristas criticando quando precisa, elencando problemas, dificuldades. Tem essa liberdade? Bom, em relação ao fato, né, de eu ser mulher, eu sempre vejo mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo, né? E muitas pessoas me perguntam: tu nunca sofreu nenhum tipo de preconceito? E eu tento não olhar para essas coisas, sabe? Eu acho que o fato de eu ter crescido, né, e ter evoluído pessoalmente e profissionalmente foi muito em função disso, de não olhar para os obstáculos, mas sim para o meu objetivo final, né? E também o fato de eu ser, né, de uma rádio identificada, de ser colega, de ser também torcedora como os torcedores que estão na arquibancada, isso eu acho que faz com que eles me respeitem muito, sabe? Eu não sofro, com exceção de alguns comentários que se recebe, né? Eu uso muito o Instagram, que eu acabo recebendo, eu vou lá, bloqueio, nem dou assunto, bloqueio na hora e já era, e não dou papo.
Então, isso acontece, mas eu não dou margem, sabe, para que se torne algo maior. Tento de forma educativa também, quando eu ouço alguma coisa, tento ensinar, tento mostrar a verdade por trás, né, de muitas coisas que acontecem. Então, acho que isso acaba me ajudando nesse sentido. Então, e sobre a rádio, né, a gente tem liberdade, sim, de falar. Claro, né? A gente tem que entender que nós também somos funcionários do clube, somos pagos pela instituição, né? A gente tem que cuidar também, e eu sou muito crítica da crítica pela crítica, sabe? A crítica que não vai ser algo construtivo, e também não é o meu papel opinar tanto, né? A gente opinava muito no programa que a gente tinha, o Sextou Gremistada, onde eu desempenhava, conseguia falar um pouquinho mais, né, daquilo que eu achava, das minhas opiniões. Mas a gente tem as figuras que tem essa questão da opinião na rádio, né? Então, eles falam, se tem que criticar, eles criticam. E foi um ano muito difícil, né? Foi muito mais crítica do que elogios a tudo que aconteceu, né? Então, a gente tem, sim, liberdade para falar. Sempre cuidando, né, o excesso. Tem que cuidar o excesso, a crítica não ser pela crítica, porque eu acho que a crítica, ela é interessante quando ela vem com algo construtivo, quando ela vem com uma sugestão, não apenas, né, denegrir a imagem de alguém, até porque os atletas, eles têm famílias, o dirigente tem família, então tem que ter muito cuidado, né, e hoje, principalmente o Twitter ali, eu não gosto muito de usar o Twitter, porque eu acho que é a terra do ódio, assim, sabe? Eu acho muito a crítica pela crítica, muitos especialistas de tudo, né? Então, se tu não sabe filtrar, é um pouco complicado ali de tu conseguir manter a mente sã nas redes sociais. Com certeza, Jéssica. E que bom que tu corta na raiz quando surge algum comentário, algo inconveniente. Estamos aqui conversando com Jéssica Maldonado, jornalista das mídias do Grêmio. Jéssica, tenho algumas questões aqui antes da gente encerrar o nosso papo, que está muito legal, muito bom. Quero voltar a falar contigo ao longo desse ano, porque a gente tem assunto aí para mais de um programa, com certeza. Tenho duas questões para ti. Uma delas, a comunicação com o torcedor. O torcedor reclama muito, que isso envolve até questões de marketing, né? Que foge um pouco da tua alçada. Mas o torcedor reclama muito que o clube não se comunicou adequadamente com ele nesses últimos tempos. O que, em termos de comunicação, rádio, TV, está se preparando para o torcedor nesse ano de retomada, que vai ser 22? E como que está o futebol feminino? O Grêmio entrou no futebol feminino, retomou as atividades, começou devagar, foi crescendo, agora já vem sendo aí uma das forças do Campeonato Brasileiro, está se remodelando para esse ano de 22. Como que o futebol feminino está se preparando? Então, em relação à comunicação com o torcedor, isso tem mais relação, eu imagino, né, com rede social aí, né? Não sei se é nesse sentido que tu tá querendo dizer, mas existe um núcleo bem específico há bastante tempo já no Grêmio, talvez uns 5 anos, né, que é um núcleo de comunicação digital, da qual, embora a gente trabalhe assim, né, bem interligado, não é uma equipe da qual eu faço parte. E eu acho que um ano de 2021, né, como um todo, ele foi traumático, assim, né, então, e a pandemia também, ela trouxe novos conceitos de muitas coisas, e que eu acho que, como muitas empresas, muitas instituições demoram um pouco para associar essas novas mudanças, né. E até fica aqui para te sugerir, né? Tem uma pessoa muito legal que com certeza vai te agregar muito. É o que eu havia comentado aqui já, o Cristiano Oliveski, coordenador da rádio e da TV.
O ano recém está começando, né? Então, obviamente, tem algumas coisas já planejadas, mas eu não posso abrir aqui. Mas eu acho que é uma pessoa que pode ajudar muito e colaborar muito aí com o torcedor gremista no sentido de curiosidades. Então, acho que o Cristiano Oliveski é a pessoa mais adequada para trazer aqui, né, a informação de tudo que pode rolar, que pode acontecer, estrategicamente, o que está sendo pensado. E sobre as gurias gremistas, eu tô com muita expectativa desse ano, porque embora o Grêmio tenha, né, tido algumas baixas dentro dessa reformulação que se pensa para o elenco, a gente tem tido boas contratações, ótimas contratações, né? Vieram 2 colombianas, 2 atletas super importantes, a Tuane e a Catielen do Avaí Kinderman, a Carla também, a Jéssica. A gente tem muitos bons reforços aí, a própria Luane, né, que tá vindo do Fluminense, a Cássia, que jogou pelo 3B, atacante de muita velocidade. Então eu tô com muita expectativa para que a gente faça uma temporada que vai ser diferente já, porque agora em fevereiro a gente já tem a Supercopa do Brasil, né, que é uma espécie de Copa do Brasil, um pouco mais reduzida. Então a gente vai estar. Então eu tô com muita expectativa. Acho que esse ano vai brilhar algum título aí pra gente. E Jéssica, para a gente finalizar o nosso papo, em termos de futuro profissional, futuro nos estudos, o que tu planeja? É dar sequência a esse teu trabalho no Grêmio? É algo diferente pensando em daqui a alguns anos? O que a Jéssica Maldonado planeja aí para a sua profissão? Então, eu tenho alguns desejos, né, curiosidades de outros mercados, mas o futebol ele ainda me chama muita atenção. Eu acho que tem ainda muitas áreas ainda a serem exploradas. Não sei como vai ser e esse exercício ele me pega um pouco, sabe? Não sei como vai ser do amanhã. Eu tenho alguns sonhos, né? Mas eu não gosto muito de tocar assim neles. Prefiro deixar eles aqui semeando no meu coração, trabalhando para que as coisas aconteçam. Mas eu acho que a minha vida profissional ainda por um tempo vai ficar na área do futebol. Repito, né? Eu acho que ainda tem muita coisa a ser explorada, pelo menos por mim. Estou estudando algumas coisas no sentido de fazer uma especialização não relacionada ao jornalismo esportivo, da qual eu tenho experiência, embora eu saiba que o mercado, né, tem evoluído bastante. Mas eu quero estudar marketing também, marketing voltado para o esporte. Eu também tenho um trabalho paralelo que tem me estimulado muito, que é o trabalho nas redes sociais, né? Eu gosto, para mim é uma válvula de escape interessante. Eu não falo muito sobre futebol nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também que ele é muito novo, que eu gosto de falar sobre viagem também. Então, eu tenho explorado essas áreas, né, essas válvulas de escape aí, né, porque o futebol ele acaba tomando muito do nosso tempo, do nosso fim de semana. Então, eu tenho explorado essa área, mas para dar sequência ao meu trabalho, eu quero muito estudar a área do marketing, porque eu acho e enxergo muito potencial ainda aqui no futebol, não só, obviamente, do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo. Eu acho que tem muitas coisas que são feitas aí fora que podem ser trazidas para cá, né, de acordo com a nossa cultura, com a nossa vivência. Eu acho que tem muita coisa que pode ser pensada e eu vou tentar entrar de cabeça nessa área aí também para ver o que a Jéssica pode trazer a mais nesse sentido. Muito bem, quero muito agradecer a tua presença aqui, Jéssica. Obrigado demais. Segundo de carrinho de 2022, contando com você. Muito legal ter tido esse papo. A torcida do Grêmio adorou ter te conhecido mais, tenho certeza. E voltaremos a conversar mais adiante. Esperamos que já com um Grêmio aí encaminhado para que volte para o seu lugar, não é? Não tenho dúvida de que o Grêmio vai voltar para o seu lugar, sim. Eu estou extremamente entusiasmada para esse ano de 2022. A mudança ela sempre entusiasma bastante, né? Todo mundo. Então acho que vai ser um ano, apesar das dificuldades que vão se apresentar, vai ser um ano bom. Vai ser um ano de conquista, assim espero.
E o prazer foi todo meu poder estar trocando essa ideia aí contigo. Pode me chamar, que a gente volta a falar aí durante um ano. Aproveito para deixar um feliz 2022 para todo mundo que está nos ouvindo. Um 2022 de muita paz, saúde e esperança, né? Que é o que a gente precisa aí para seguir tocando o barco adiante. Que assim seja. Feliz Ano Novo, Jéssica. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa de Carrinho. Essa foi Jéssica Maldonado, jornalista, trabalha nas mídias do Grêmio, bateu um papo conosco, grande conversa.